Mas há algumas atividades é que eu quero ficar, onde eu quero centrar, em que eu acho que há vantagens competitivas da região norte e do Porto, em particular, para fixar os jovens e para desenvolver atividades económicas relevantes. Muito ligadas, como já foi dito pelo Luís Freire, à universidade, às novas tecnologias, mas também a um conjunto de setores tradicionais, não lhes chamaria velhos, maduros, nem tradicionais, maduros, mas que estão a sofrer transformações relevantes e com fortíssimas incorporações de novas tecnologias ou de tecnologias, mesmo em setores maduros, e, portanto, estão a desenvolver novas empresas, a transformar empresas existentes. E isso são atividades onde eu penso que o Porto, a região norte, tem massa crítica para desenvolver projetos relevantes, desde que, e com capacidade para fixar jovens da região e para captar jovens de fora, vou dar um exemplo, desde que sejam virados para o mundo, não é nem para Lisboa, é para o mundo, e onde muitos desses setores e algumas dessas empresas já são líderes mundiais e têm papéis relevantes. E só para vos tornar mais clara, a capacidade da região norte, em algumas dessas áreas, de captar pessoas, não só da região, fixar, mas captar pessoas de fora, em algumas destas áreas, como as ciências da vida ou as energias renováveis, a região norte está, e as suas universidades e as suas empresas estão a captar pessoas, por exemplo, americanas, do MIT, que vêm fazer doutoramentos a Portugal. Portanto, nós somos capazes de captar cientistas e investigadores desses países e de instituições dessa natureza, que reconhecem que, em algumas áreas, nós aqui temos mais conhecimento e mais competências do que eles têm. E, portanto, eu acho que há que identificar essas áreas onde nós temos capacidade de fixar com total competitividade e manter empresas e atividades económicas na região norte, desenvolvê-las, e eu diria, se calhar, irmos não procurar na região ter as atividades todas, mas se calhar fazemos uma determinada especialização da região. O tal nicho, não é? O tal nicho, nas áreas onde nós temos vantagens competitivas de fixar, e o meu sonho é que esta região, para o seu desenvolvimento económico e social, seja completamente independente, ou seja, não precise, não é de Lisboa, não é do resto do país, mas é da capital, do poder político e dos financiamentos públicos, porque ela pode se desenvolver e projetar virada para o mundo e, portanto, tornar-se independente de estar, digamos, não estar dependente desse choradinho ou dessa reclamação junto a Lisboa, que aí, não tenho certeza absoluta, nós perderemos sempre. Pois, que é o ponto inicial, não é? O António começou exatamente por dizer isso. A minha pergunta é essa, quanto a essa especialização da região. Eu, se calhar, passava a palavra ao Jorge, antes do próprio... Não sei se estou preparado para responder bem à pergunta. Eu acho que sim, que nesta área há oportunidades. E até se calhar, se não tivesse sido o abrandamento económico, nós estávamos a crescer 100% ao ano até finais de 2007, nós se calhar hoje não teríamos condições de ter continuado no Porto. Porque já se pensava aqui na região que, pronto, estudando informática não é preciso esforçar muito, vais para alerta. Isto depois também, em 3 anos, absorvemos 450 pessoas. E nesses números, depois acabou por também... Dá para perceber que mesmo com toda a seleção que possa ser feita, já não temos pessoas para aquilo que a gente está a tentar fazer. E, portanto, há lugar para mais, mas precisamos... Aquilo que nós fizemos até aqui está bem. Para irmos mais para a frente, pode ser que tenhamos, por exemplo, no nosso caso, também contemplar, por exemplo, ter centros de desenvolvimento noutros países. Nós, por exemplo, no Brasil, empregamos lá cerca de 100 pessoas e já começamos a desenvolver um bocadinho de software lá, e que é uma coisa muito difícil, que é estar longe do cérebro, não é? E isso tem a ver, penso eu, com uma coisa que o senhor falou há pouco, do que é que retém ou não retém as pessoas no Porto e a comparação com as outras indústrias tradicionais. Enquanto que, por exemplo, para se produzir repetitivamente um determinado produto, isto pode ser feito em qualquer país, neste caso é uma atividade muito criativa. Então o que a gente tem que conseguir aqui é... E depois aqui, as pessoas que estão no Porto, na nossa região, elas gostam mesmo de viver aqui. Se eu tentasse montar uma estrutura tipo fábrica em Viana do Castelo, não dava. Ninguém fazia Porto Viana. Portanto, tem que ser neste tipo de atividade, não é? As pessoas têm que estar felizes portanto, tem muito a ver com um outro conjunto, todo um conjunto de fatores que retêm as pessoas num determinado lugar. E acho que o Porto tem isso, tem tudo para reter grandes pessoas muito dedicadas, etc. E, portanto, do meu ponto de vista, há oportunidades aí, em tecnologia, para a excelência e nas ciências da vida.
Eu acho que tem que haver uma evolução enorme em tudo o que é medicina e relacionado com a medicina. Portanto, acho que sim. Outras oportunidades? Não sei dizer. Posso dizer coisas que não vale a pena? A aumentar a lista. Não, Tanto advogados políticos. Só para rapidamente resolver um equívoco. As minhas filhas estudam em Lisboa, mas não fui eu que as mandei para lá. As minhas filhas escolhem o sítio, quer dizer, eu sou uma espécie de Estado para elas. Eu pago, dou-lhes o cheque escolar e não fui eu que as mandei para lá. Foram elas que livremente escolheram e, portanto, não as empurrei para lá e tem razão, se eu as mandasse, mandava-as por lá. Bom, mas isto para dizer o quê? Quer dizer, nós podemos ter uma perspectiva aspiracional sobre o Porto e sobre o país. Outra coisa é ter uma visão da realidade. A visão da realidade é olhar um pouco para os números, desculpem-me ser cru, mas olhar para os números do desemprego na região e a percentagem dos licenciados desempregados. E a percentagem das empresas e o número de empresas que fecham por dia, eu acho que não podemos ignorar esse dado. Portanto, existe aqui um problema. Existem outras coisas que são típicas de Portugal. Por exemplo, jornalista. Alguém que quer ser jornalista, com todo o respeito que tenho pelos resistentes e magníficos jornalistas do Porto, não pode escolher o Porto porque olha para as cadeias de televisão. Olha, primeiro, o Porto não foi capaz de gerar... Embora haja um projeto agora e pelo qual eu tenho simpatia por aquilo que já fez até agora, não foi capaz de gerar um canal de televisão sustentável, tirando esse caso especial. Não foi capaz de gerar jornais de base regional sustentáveis, foi-os perdendo e, portanto, os grandes meios de comunicação portugueses foram abandonando as próprias redações regionais. Eu sei que o Público faz uma força especial e é o único jornal que tem uma redação, mas o resto dos meios de comunicação, das televisões, abandonaram completamente o Porto por razões económicas e porque os acontecimentos da capital são os acontecimentos com mais arrepiantes e com mais glamour conforme os dias e conforme as horas. Portanto, jornalista também não escolheria, advogado claramente Isso meu pai também não. Que eu fosse. Agora, sim, eu Lisboa. acho que há imensas coisas que dão esperança. As indústrias, eu se calhar chamei velhas, mas a velha indústria, mas com um sentido carinhoso. Alguns setores tradicionais, como o têxtil e o calçado, estão a profissionalizar-se, estão a ter uma nova fase de modernização, estão a mudar as suas próprias estruturas de gestão e, portanto, a empregar profissionais e a deixar de ter uma gestão um pouco amadora. E, portanto, isso aí também há algumas perspectivas e há auxílio e consultores e há apoios de gestão que essas empresas precisam para virar, porque o mercado lhes oferece oportunidades importantes, por exemplo, no têxtil que conheço bem. Mas há obviamente todo esse fervilhar das experiências e do empreendedorismo ligado às áreas da biotecnologia e dos setores tecnológicos puros. Eu acho que aí continuará a haver emprego. Há uma experiência de indústrias criativas que eu não tenho esperança que resolvam grandemente ou que sejam fontes de combate aos números do desemprego ou no curto prazo ou no médio prazo de uma maneira estonteante, mas que estão a dar espaço e realização a vocações de jovens empreendedores que estão aí, as indústrias criativas ligadas ao design, ligadas aos eventos de natureza educativa ou recreativa, que estão aí, que estão incubadas em Serralves, por exemplo. Na arquitetura, desculpe, a arquitetura é um exemplo como aos advogados. A arquitetura oferece, infelizmente, oferece uma proletarização, como as profissões jurídicas. Mas a arquitetura o que tem para os seus filhos é, se quiserem ser arquitetos, aqui
estudam, ficam os melhores arquitetos do mundo e depois vão à vida. Sim. Mas aí não vão para Lisboa, vão para Nova Iorque, vão para Tóquio, vão para onde Porque quiserem. na arquitetura porque aqui em tem os melhores Portugal, ateliês do mundo, isto não é porque... Na arquitetura porque é em mesmo Portugal verdade. e E é uma no profissão mundo. muito universal, não é, a língua é irrelevante. Portanto, ir para a China ser arquiteto e ter estudado no Porto com o CISO Souto Moura, é irrelevante a língua, não é? Portanto, a arquitetura vale a pena. Mas o emprego nesse mundo, para os jovens e para os advogados, é um emprego proletário. É o emprego fora. Um emprego É um proletário. emprego fora. Na zona Mas do a Porto, formação em é de Portugal, exceção. em geral, e é um aí, emprego proletário. e aí digamos que é de certa maneira um nicho de exceção de facto, não é? Eu vi mais um braço, exato. Boa noite, Pedro Machado. Eu sou um dos jovens que tem ficado aqui no Porto. Trabalho na empresa de Jorge. Até um dos felizes 800. Sim, até agora tem sido. Vai fazer 2 anos. Mas não minto que existe muita solicitação, principalmente na nossa parte de informáticos, muita procura de informáticos, até do Porto, de fora do país. De Londres, principalmente, há muita gente que procura, até mesmo informáticos da própria Alert, para irem para muitos destinos no... Sim, mas há muita gente a tentar fazer com que as pessoas se desloquem, oferecendo até bastante mais dinheiro, Claro. bastante outras condições. E porquê é que não Está a vai? falar comigo, está a falar Eu comigo. sei. Está-lhe a pedir um aumento. Está-lhe a pedir um aumento, parece. Mas eu não queria interromper, mas vou fazê-lo só um bocadinho. Isso é interessante, que é, a Alert tem criado por arrastamento, eu vejo que há outras empresas pequenas neste setor também a aparecer, e cria currículo. Portanto, Sim. muitas das pessoas, por exemplo, eu acho que ele está a falar de uma pessoa brilhante, que passou para a Alert, que agora está na banca, acho que é em Londres, Sim. alguns em Inglaterra, e portanto, as pessoas depois de terem um bocadinho de experiência do ambiente como aquele que criámos na Alert e que é muito influenciado por aquilo que eu vivi na biotecnologia, eu aprendi mesmo foi na área privada na biotecnologia. Eu também trabalhei em Stanford durante 2 anos, mas foi para mim uma desilusão, foi um downgrade para Stanford em relação a estar numa empresa a sério de biotecnologia. E o que nós temos na Alert é um laboratório e empresa. E depois das pessoas apanharem aquele ritmo e, sobretudo, pessoas passarem por lá e verem o que aquilo é, eles vão querer, depois de olhar para um currículo de uma pessoa que está na Alert, olham para ele como olham para uma pessoa que está na Google ou que está na Apple. Porque veem potencial ali, houve exposição a alta pressão, a pensamento, etc. E, portanto, também ajuda depois a criar tração. Não é? Sim, sim. E isso nota-se até, não só... toda a gente na Alert muitas vezes tem essa pressão até mesmo dos próprios mercados internacionais, eles vão através de LinkedIn e tentam solicitar-nos. Quer dizer, o que ele está a dizer é que eles vão para os projetos, por exemplo, na Holanda ou na Eu acho que ele Inglaterra, só lhe está a pedir um e aumento tentam salarial. contratá-los logo. Acho que é só isso. Acho que é mais simples. Não. O que eu queria chegar era a questão que eu queria colocar era sobre se a regionalização em Portugal poderia trazer um aparecimento de novos líderes, quer políticos, quer empresariais.